oportunidade. E a partir dali nunca mais, cara, nunca mais joguei. Tive alguns papos bem francos com ele. Você tem um treinador fora da realidade, como eu sempre falo, que para mim foi o melhor treinador que eu tive. Que adianta você ter uma Ferrari se você não tem um cara para pilotar a Ferrari? Eu queria saber o quanto você realmente esteve perto de ir para o Barcelona. Fala, fala nação, aqui de Portugal, falando do nosso Mengão. Nós preparamos aí um corte do Rodrigo Caio, dando depoimento do tempo que ele passou no Flamengo, de todos os títulos que ele ganhou, da carreira dele. E tá muito bacana. Acompanha com a gente até o final esse vídeo. Olha, você não vai se arrepender, o vídeo tá muito bacana. Vamos assistir o Rodrigo Caio. Se você, em 2018, maio de 2018, soubesse que passaria por tudo que passou e teria todas as alegrias que teve, você estaria disposto a repetir, fazer tudo de novo? É claro que a partir de 2019 eu tive uma história sensacional, mas pensando na minha carreira desde 2006, quando eu cheguei na base do São Paulo, 2011 subi profissional e desde então, começando a minha carreira como profissional, para mim é sempre gratificante poder relembrar tudo isso. Mas, Pirral, com certeza eu entraria de cabeça, porque eu sempre confiei muito, primeiramente, no meu potencial e independente de tudo que aconteceu dentro da minha carreira, tanto as coisas boas como as coisas difíceis, que foram as lesões, que foram os percalços, como você disse, o saldo é muito positivo, cara, muito positivo. Eu sou uma pessoa muito grata por tudo que eu vivi dentro do futebol, desde o começo da minha carreira. As dificuldades elas sempre existiram, mas as alegrias elas sempre estiveram acima de tudo, porque eu sempre me dediquei, sempre me dei o meu melhor e como eu sempre falo na minha vida, eu não olho para trás com arrependimento de nada, pelo contrário, só de gratidão por tudo que Deus conseguiu me mostrar na caminhada do futebol, da minha vida pessoal, que tudo vale a pena quando a gente faz com amor, com paixão, com dedicação. E sem dúvida, eu só tenho a agradecer por tudo que eu construí e por tudo que eu vou construir daqui para frente, que eu sempre digo que ainda não acabou. Pelo contrário, tenho ainda muita lenha para queimar, estou com apenas 30 anos e a história ainda tem ainda algumas páginas em branco aí que eu tenho certeza que será escrita com muita alegria também. Mas já que o assunto virou 2019, exatamente dentro do que você está dizendo sobre a união, sobre família e tal, você acha que o talento, a vontade daquele grupo em ganhar tudo era maior do que o técnico ou sem o Jorge Jesus nada disso seria possível? Grande pergunta. Com toda certeza, sem ele não seria possível. Não seria possível. Porque eu digo que você precisa ter um líder, cara. Você precisa ter uma referência, um cara que você tem que seguir. O que adianta você ter uma Ferrari se você não tem um cara para pilotar a Ferrari? E a gente tinha uma Ferrari, né? E a gente acreditou muito no trabalho dele, desde o começo. Eu não conhecia... Ele começou a aprender a dirigir a Ferrari, os primeiros resultados. Dirigiu na altitude. Primeira pista foi na altitude. Não foi bem. Depois, com certeza, para você ver a dificuldade, pegou. né? O futebol, ele nos proporciona coisas que não está no nosso controle. Por mais que você tenha um timaço de uma qualidade muito grande, você tem um treinador fora da realidade, como eu sempre falo, que ele, para mim, foi o melhor treinador que eu tive. Até você encaixar, até você ajustar, colocar as peças nos seus devidos lugares, né? Naquele momento, quando a gente perdeu o Emelec, o Rafinha estava de ponta, o Rodinei de lateral, então ele estava entendendo, o Gerson, se eu não me engano, estava de ponta, não estava jogando de segundo volante. Já perde o Diego naquele dia. Perde o Diego naquele dia, exatamente, que era o nosso líder junto com o Jorge, né? A nossa referência, o cara que ia nos ajudar e que ia nos direcionar.
Então, tem toda essa questão, né? Mas, sem dúvida, sem ele nada seria possível. Ele foi um cara que nos direcionou. Eu queria saber o quanto você realmente esteve perto de ir para o Barcelona, e aí não foi, deu tudo certo indo para o Flamengo, maravilhosamente. Mas, ao não ir para o Barcelona, terminou ali também o seu sonho de jogar na Europa? E por que você não foi realmente? Foi exame médico, aquela história? Sim, então, o Flamengo ele entrou em contato comigo, na época foi até o Fabinho, soldado que hoje está no Corinthians, e eu sou muito grato a ele, porque aconteceu algumas coisas nesse meio do caminho e ele sempre foi muito firme e fez de tudo para que eu pudesse ir para o Flamengo. Mas a questão do Barcelona, eu fiquei esperando até o final. Fiz os exames médicos, estava entre eu e um outro atleta, o Murilho, na época. E aí o treinador acabou optando pelo Murilho, por ele estar na liga, e eu tinha essa questão do Flamengo, e eu tinha comentado isso com o Fabinho na época. Eu falei, Fabinho, eu tenho uma possibilidade fora, não tinha aberto o que era, e eu vou esperar até o final, porque é o meu sonho, eu quero jogar na Europa, eu acho que é uma oportunidade, eu não sei se eu vou ter uma outra oportunidade depois. Então, eu espero que você entenda. E eles estavam numa negociação com o Dedé na época, né? Eu acho que o Abel, na época, ele tinha pedido o Dedé. E aí acabou não dando certo a questão do Barcelona, e eu liguei para ele na mesma hora. Falei, aconteceu de não dar certo a questão da Europa, eu estou disposto a gente conversar. E foi só uma opção mesmo do Barcelona? Não foi nada médico? Foi o que foi passado para mim. Porque na época falaram, ele foi lá e não foi aprovado. Não, porque eu nem cheguei a ir lá. Você fez aqui eu fiz aqui os exames. E eu nem cheguei a ir até lá. Mas pode ter acontecido, não sei. Mas não... com 30 anos, dá tempo de jogar na Europa ainda, não dá? Ou você não alimenta Mauro, mais esse sonho? Até dá, cara. Mas assim, eu penso muito na realidade. Hoje o futebol, os meninos estão indo cada vez mais novos para a Europa, né? 16, 17, 18. Por quê? Eles querem formar o atleta. Ficou velho. Exatamente, eles querem formar o atleta lá, eles querem colocar a ideia deles. Né? Não um jogador com 30 anos já com várias manias, até ele... Eu acho que tem muito esse processo. Eu acho que é muito mais difícil. Hoje você vê quase impossível você ver um atleta com 30 anos sair do Brasil para ir para a Europa. Eu tive a primeira minha lesão foi em 2008, cara. Eu tinha 15 anos de idade, né? E eu tive uma fratura de patela. Bati joelho com joelho e aí eu acabei fraturando a patela. Mas desde então eu nunca mais tinha tido dor nesse joelho, nada. No meio de 2020, quando o Domenech tinha acabado de chegar ali, eu tive um outro trauma na mesma região, um pouco mais medial, com o Michael. Eu estava levando a bola, fiz um movimento, ele escorregou e eu escorreguei. Os dois, no treino, os dois escorregou. Quando eu escorreguei, o joelho dele bateu na parte medial do meu joelho. E desde então, começou a agudizar um pouco mais, um pouco de edema ósseo pelo trauma e tal. E ali foi aquela luta para recuperar, para ficar disponível para treinar, para jogar, sempre com muita dor. E a gente é valente, né? A gente quer sempre em cima da dor, quer... Naquele momento eu pensava muito nisso, sabe? Eu não quero parar, eu quero jogar, eu quero performar. E aí você vai acarretando uma lesão atrás da outra. Em vez de você parar, dar um descanso, recuperar, fortalecer, tirar essa dor, não. E eu fui, foi agravando. E aí chegou um momento que ficou muito difícil para mim, que foi no final da Libertadores. Eu cheguei àquela Libertadores perdida pro Palmeiras. Cheguei ali no limite do limite, cara. E o Renato foi um cara muito especial para mim, muito especial. Porque ele me ajudou muito e eu queria ter parado antes. E ele falou, não, eu preciso de você, eu preciso de você. Eu falei, Renato, eu não aguento mais, cara, não aguento mais, eu preciso parar. E aí não parei. E ele começou a me colocar... me dar um descanso, às vezes eu não treinava, jogava e tal. Fui levando, fui até o final da Libertadores, eu já tinha avisado o pessoal do Flamengo que acabando a Libertadores eu ia parar, ia fazer todos os exames para ver o que tinha acontecido, se era um edema ósseo ali por causa da pancada, o que a gente poderia fazer para resolver isso. E aí foi quando... no final da temporada eu fiz uma artroscopia ali para ver e tal, mas aí o que aconteceu? Eu peguei uma infecção. E aí... A gente na época ouvia previsões muito piores do que encerrar a carreira, né? Exatamente, né? muita gente... Coisa em cima da sua saúde. Exato, muita gente falando e tal.
E foi bastante difícil para mim, porque foi um processo, como eu posso falar, mental, cara, muito difícil dentro do hospital. Você dentro do hospital ali, você não está acostumado a isso, né? Então você começa a pensar um monte de besteira. Mas assim, passei por isso. Você chegou a pensar o quê? Desculpa te interromper. Pirral, você pensa até que você vai morrer, que você vai, né, às vezes prejudicar alguma coisa, uma infecção, claro. Amputar sua perna. Sim. Você começa a pensar em várias situações. Mas ali eu saí dali, as coisas começaram a melhorar. Depois que eu saí da medicação, porque aí eu tive reação ao antibiótico. O antibiótico começou a me deixar com febre, rush cutâneo, que é manchas no corpo. Então, vários sintomas. E isso aí todo ferrado. Todo ferrado. Essa história do São Paulo, o Plihal lembrou, não era um momento fácil, os jogadores da base sempre muito cobrados. Era uma época em que o São Paulo não ganhava campeonatos e o torcedor escolheu algumas caras como se fossem os rostos do fracasso. Sim. E você era uma dessas caras. E aí você sai do São Paulo e no ano seguinte você ganha o que você ganhou no Flamengo. Você se sentiu aliviado nesse sentido de ter mudado essa impressão sobre a sua carreira? E você acha que o São Paulino tem hoje uma imagem injusta a seu respeito, dado que você construiu? Eu acho que mudaram essa imagem depois do Flamengo. Até porque vários jogadores que estavam no São Paulo naquela época foram ganhar títulos em outros lugares. Não só você, vários outros. O Rodrigo, né? Historicamente caprichou. Isso acontece, né? Historicamente. Você acha que essa é uma imagem que é injusta a seu respeito? Assim, eu não posso dizer que eu não fiquei chateado, né? Porque construí minha carreira na base e tudo. Lógico que ali, a paixão que eu tenho pelo São Paulo, né? Aquela questão de eu querer jogar no São Paulo, e eu realizei esse sonho e acabei construindo uma carreira ali dentro, e eu acabei sendo cobrado em alguns momentos excessivamente. Uhum. Mas assim, com o passar do tempo, você vai entendendo que isso aí faz parte do futebol, né? Não foi só com o Rodrigo, né? Lá atrás foi com o Kaká, né? Aí você coloca agora recentemente o próprio Nestor, né, que teve Edmilson, o Igor Gomes agora saiu. O Igor Gomes, então assim, faz parte, o torcedor ele vive, é emoção, é paixão, e o escape tem que ser de alguma forma em alguém, muitas vezes. Mais frágil da corda, que costuma ser o garoto. Exatamente. Agora, claro, quando eu saí chateado, né? Em algumas entrevistas eu até falei isso. Mas assim, isso não tira o carinho, o respeito e o amor que eu sempre tive pelo São Paulo, por quê? Porque não pode ser diferente, cara. Eu cheguei com 12 anos lá, eu me formei não só como atleta, mas como pessoa. O São Paulo me... E lembro dos São Paulinos falando assim, não aguento mais ouvir o Rodrigo Caio dizer que é hora de levantar a cabeça e tal. Mas por quê? Porque o Rodrigo, sempre que o time sofria um revés, era quem dava a cara. Sim, o Rogério é um cara que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande. Construímos grandes coisas juntos, né? Eu como atleta e ele como atleta, uma inspiração para mim no dia a dia. Eu pude aprender muito com ele, depois como treinador no São Paulo, e para depois coroar, eu poder, de alguma forma, ajudá-lo, né? E no Flamengo eu fiz isso com a maior intensidade do mundo, porque eu devia isso para ele, eu queria ajudá-lo de alguma forma. E eu lembro, antes de responder a pergunta dele, quando a gente ganhou o Brasileiro com ele, antes a gente estava disputando a Libertadores, e no jogo contra o Racing, eu não ia jogar contra o Racing. Eu estava com uma lesão, acho que eu estava com edema muscular, estava no adutor, e o jogo a gente jogaria quarta, e eu louco para jogar. Eu falei, cara, eu vou jogar, eu preciso jogar, eu preciso ajudar a equipe, eu preciso... E aí eu treinei domingo, treinei segunda, chegou na terça-feira, eu falei para ele, Rogério, eu tô pronto, eu vou jogar. Se você precisar de mim, não, eu preciso de você. Tá bom. Cara, eu tava jogando bem pra caramba, tava uns 20 dias parado, tava jogando bem, o time tava bem e tal. Fiz uma falta, eu tomei um cartão amarelo, fiz a segunda falta, fui expulso. Falei, caramba, que merda que eu fiz. Desculpa a palavra. Tá liberado. E aí fiquei chateado pra caramba. Na hora que eu chego no vestiário, gol do Racing. Na falta que eu fiz. Falei assim, não é possível. Aí o Arão empata no último minuto, vai pros pênaltis e a gente perde. Aí eu falei, cara, o que tá acontecendo? Aí eu chego na roda, eu chamo a palavra, primeiro peço desculpa para os meus companheiros pela minha atitude, peço desculpa para ele e falo, Rogério, você tem a minha palavra que a gente vai ser campeão brasileiro.
Depois você pode até perguntar para eles. Você tem a minha palavra que a gente vai buscar. A gente estava 10 ou 12 pontos, eu acho, atrás. A gente vai ser campeão brasileiro. Pode confiar. Aí falei pro Bruno e pro Marcos, pode confiar na gente que a gente vai buscar. E a gente começou. Fomos buscando. Fomos campeões brasileiros. Então ali foi um momento... Aliviou a barra. Cara, foi um momento que ali eu pensava nisso todos os dias. Eu falei, não, a gente tem que ganhar esse brasileiro, tem que ganhar por ele, pelo trabalho, pela nossa dedicação. E se a gente passa pelo Racing, a gente ia chegar de novo. Porque o time estava muito bem, estava muito consistente. Por incrível que pareça, quando o São Paulo chegou, eu tive um começo de ano difícil com o Vitor Pereira, que foi outro cara também que eu tenho um respeito muito grande, porque ele pegou ali no começo de 23. E jogou pro Mundial. Isso, começo de 23, e eu tava num processo de recuperação do ano de 2022, que eu tinha feito uma artroscopia, e eu estava ali no processo de adaptação do meu corpo, meu joelho respondendo ainda mais lento, e ele foi um cara que ele teve paciência, e a gente teve até uma conversa bem sincera. Franca. Na semifinal do Mundial, ele não queria me levar para o banco, porque ainda não estava pronto. E ele perguntou para mim, você está pronto? Eu falei assim, não estou pronto. Não, mas então eu vou ter que colocar outro. Eu falei assim, não, professor, você não vai me pôr para jogar. Você tem 2 zagueiros no banco, você não vai me pôr para jogar. Então, não, mas aí eu vou colocar... Eu falei assim, não, professor, me leva, porque eu vou ser importante. Eu não vou entrar dentro. Se eu tivesse... A presença ali. Se eu tivesse 100%, você não ia me pôr da mesma forma. Claro. Porque tem 2 zagueiros na minha frente. Sim. E eu entendo isso. Eu entendo o processo. Mas quero estar no contexto. Eu quero claro. estar ali porque eu vou ser importante. Uma palavra, posso ajudar os defensores, posso ajudar até você. Então, ele falou assim, não, tá bom. Deixa eu pensar. Aí ele pensou e tal, e falou, não, você tá certo. Aí fui e tal, aí depois comecei a me sentir cada vez melhor e tal. Comecei a jogar com ele, comecei a ir bem e tal. Aí ele saiu. Então, no momento que o São Paulo chega, era um dos momentos físicos melhores, assim, que eu estava me sentindo confortável para treinar, E aí eu falei, cara, eu vou ter oportunidade, é um estilo que ele gosta de jogar, de zagueiro que joga e tal, vou ter uma oportunidade. No primeiro jogo dele contra o Nublense, ele me colocou 20 minutos, entrei, não peguei muito na bola, mas confortável. Falei, cara, vou começar a ter oportunidade. Aí jogamos no Sul contra o Inter, o jogo das 11 horas da manhã. O Léo sentiu um desconforto, eu entrei 5 minutos, então eu falei, vou ter oportunidade. E a partir dali, nunca mais, cara, nunca mais joguei. Tive alguns papos bem francos com ele, conversei, perguntei em algum momento assim, o que eu poderia fazer para me ajudar. Ele falou, vamos fazer alguns trabalhos específicos, acho que você tem que melhorar nisso, naquilo. Eu falei assim, vamos embora. E aí tive uma conversa bem franca com ele, que essa foi o último papo que a gente teve. Eu fui bem claro, eu falei assim, cara, você tentou me levar para o Sevilha em 2016. Eu estava na Olimpíadas, você me ligou, você tinha acabado de levar o Ganso, você me ligou, e eu fiz de tudo para ir. Não deu certo, o São Paulo não me liberou na época, eles ofereceram uma quantia, o São Paulo não me liberou. E eu tinha muita vontade de ir. Não deu certo. Ele falou assim, eu lembro e tal. Eu tenho certeza que você está olhando o Rodrigo de 2023... é totalmente diferente do Rodrigo de 2016. As lesões, elas me machucaram bastante. Em 2016, muitas qualidades que eu tinha que eu não precisava usar. Por quê? Porque as valências que eu tinha em 2016, elas de alguma forma, algumas outras eu deixava de lado. E também eu não tinha o entendimento tático, a organização, saber jogar, inteligente, orientação, de poder fazer algumas coisas. Então eu jogava muito mais na força, muito mais na intuição. E eu tinha muito disso, E eu me sobressaía muito nisso também. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse o que eu tenho hoje, eu seria um jogador muito mais completo. Então, hoje, o posicionamento, orientar o meu companheiro, de poder dar isso para a equipe, eu acredito que eu tenho e tenho muito. E isso é o que você pede, o zagueiro jogar adiantado, pressionando, jogar em linha alta. Eu não tenho mais a velocidade que eu tinha em 2016. E as lesões, elas me tiraram um pouco disso. Eu entendo, mas eu aprendi de alguma forma a fazer com que as minhas qualidades hoje,
ela sobrepõe aquilo. Ele queria sabedoria. Exatamente, e isso acontece com todo tipo de jogador. Quando o jogador começa a ficar velho, o que que acontece? A primeira coisa que ele perde é a potência. Encurtar caminhos. Exatamente. Toda. Então, pô, se você me dá uma oportunidade, eu vou poder mostrar isso. Não, isso, aquilo e tal. Mas eu nunca vou te pedir. Eu falei assim, eu nunca vou te pedir. Porque você tá me vendo treinar todo dia. E eu sou o que mais treino. Eu e o Pablo, na época. O Pablo também não jogava. Você vê como a gente se dedica. Nunca abri a boca. Nunca saí de um treino. Nunca perdi um treino. Não tenho o que eu falar de você, puta profissional. Você abriu a boca quando ele foi embora, você falou, graças a Deus. Também, isso aí com certeza. Mas assim, uma coisa que até hoje eu não sei, cara. E a minha relação com ele sempre foi boa, assim, tratamos sempre cordialmente, sempre falamos e tal. A gente até brincava, eu brincava com ele e tal, porque eu não levava pro outro lado, não. Eu ia lá e eu trabalhava, eu falava, não, eu vou vencer ele na canseira. Porque eu vou chegar aqui todo dia, vou trabalhar. Uma hora ele vai ter que me pôr. E não me colocou, cara. Não me colocou. Foi uma pena. Porque, assim, eu me sentia preparado para jogar e para ajudar ele. Isso que foi eu ia ajudá-lo. Pô, tem um jogo contra o Cuiabá, cara. A gente jogava na quinta-feira contra o Olímpia, que foi o jogo que a gente saiu. O Davi estava voltando de lesão. Eu falei, cara, vai jogar eu e o Pablo. O Pablo já ia jogar. Ele ia poupar o Fabrício e o Davi estava voltando de lesão. Falei, cara, ele vai colocar eu e o Pablo. Os dois que ele não queria, ele vai ter que pôr. Porque o Davi tava voltando de lesão. E assim, natural, né, cara? Pô, poupa o Davi pra ele chegar bem na quinta-feira. Não, ele colocou o Davi pra jogar. A gente acabou perdendo esse jogo de 3-0. Por um lado eu falei, pô, que bom que eu não joguei. Mas por outro lado eu pensei, não, se eu jogasse poderia ser diferente. Meus amigos, um grande craque, um grande jogador que veio ter muitas lesões, que prejudicou muito na carreira, hoje está aí sem clube, mas que fez a felicidade da nação rubro-negra. Rodrigo Caio, esse jogou muita bola pelo Mengão. Assiste o vídeo aí, deixa o seu like, seu comentário, fala aí o que você achou da passagem de Rodrigo Caio pelo Flamengo. Deixe aí nos comentários, deixe seu like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e até a próxima, nação. Espero que você goste desse vídeo do nosso craque. Até a próxima, um abraço a todos.